Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento. E agradecendo sempre a galera que tá ligada com a gente aqui no podcast, que manda mensagem, que manda pergunta, @EuriBenevento em todas as redes sociais e também você pode se inscrever aqui no nosso canal youtube.com/EuriBenevento. Tô um pouco rouco hoje. Vamos ver como é que fica, né, a trilha. Semana passada teve alguns momentos que a trilha deu de dar aquela chiadinha assim no começo. Vamos ver como é que fica. E agradecendo sempre a galera que manda mensagem também, que conversa, que manda pergunta pro tio Chicória. Pra você que gosta dos temas do Terça Nobre também, fica à vontade, né, pra comentar youtube.com/EuriBenevento. Aproveita e comenta, né, fala o que você achou do episódio, sugere tema, fica à la vontade. Pra você que escuta também pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tem mais também, tem o Radiocaster, às vezes quando eu procuro no Google aparece várias outras plataformas também que às vezes a gente não conhece, né, que antes tinham algumas plataformas assim, né, que o pessoal chamava de podosfera, que era outro lugar que a galera postava o podcast, né, e agora ficou mais concentrado assim nesses aplicativos que a galera tem de música, que automaticamente também toca podcast, né? Então, eu também fico curioso para saber por onde a galera tá acompanhando o Terça Nobre. Se é só por áudio, se é por vídeo também. Depois conta pra mim lá nos comentários também. E aproveitar também para falar do episódio da semana passada, que foi o episódio número 9 da 5ª temporada. Olha só que maravilha, o tanto de episódio que a gente já tem do Terça Nobre. Aumentou também um pouquinho o número de inscritos lá no canal. Então, para você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Você que já estava inscrito, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, espalhe pra galera que nosso número de inscritos está aumentando no canal. Que nem eu já falei, né, o primeiro objetivo do canal é chegar a 1.000 inscritos, mas é sempre importante também, cada um que chega, cada número que conta lá no Terça Nobre, né, esse episódio número 9 da 5ª temporada, vários números aqui do Terça Nobre. Logo logo a gente vai ter um episódio também fazendo um balanço aí desses episódios da 5ª temporada, um pouquinho da 4ª temporada também, que nem eu sempre gosto de fazer, a questão de números e os mais assistidos, os mais escutados nas plataformas de áudio também. E a gente conversou assim, por que estou preso no passado? E esse episódio ele acabou sendo assim mais pessoal até do que os outros, né? Geralmente o Terça Nobre é bastante pessoal também, né? Eu falo muita coisa da minha vida, eu sempre trago aqui algumas coisas que acontecem comigo, né? E que nem eu já contei aqui, né? Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, cara, mas você fala umas coisas no podcast, tipo assim, aquela crítica meio cuzona, assim, aquela crítica meio, tipo, desmerecendo, né, o programa. É que nem eu falo, a primeira ideia do Terça Nobre é um programa. Eu queria fazer, tipo, um programa de música, sabe, falando e tocando música, tipo, como se eu estivesse mesmo numa rádio, porque eu sinto muita falta de fazer isso também, né, porque eu trabalho em rádio, mas trabalho como sonoplasta, como operador de mesa de rádio, então eu não tenho, assim, esse exercício, esse movimento de fazer a locução e operar a mesa ao mesmo tempo, né, como eu fazia também quando eu trabalhei em outras rádios, então eu sinto falta de fazer isso, só que aí tem essa questão, né, dos direitos autorais, então se eu fizesse um programa assim e colocasse na internet pra galera acompanhar, talvez tivesse problema em questão disso, dos direitos autorais, talvez travasse os vídeos e tal. Então assim, a primeira coisa do Terça Nobre é isso, né, de que é um programa, como se fosse um programa de rádio mesmo. E a segunda coisa é isso também, é trocar ideia, falar sobre algumas coisas que acontecem comigo, e é que nem eu falo, eu às vezes toco em alguns assuntos que eu uso como exemplo algumas coisas que aconteceram comigo, coisas que eu passei. Então assim, eu falo porque eu vivi algumas coisas que eu falo também. Então eu não vou falar coisas que eu não vivi, coisas que eu não sei, coisas que eu não tenho conhecimento no assunto, ou de repente até pesquiso para poder falar um pouco melhor sobre o assunto. Mas a essência do Terça Nobre é trocar ideia,
Então, assim, eu não entendo, assim, quando vem gente falar isso pra mim. E o mais engraçado é que quando vem essas pessoas, são pessoas que eu percebo que não escutam o programa de verdade. Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa vai só pelo tema do programa e já tem uma resposta. Mas você só lê o tema e aí você já sabe exatamente o que eu disse e você já tem uma crítica pra fazer só por causa de um tema. Mas você escutou o programa, às vezes o tema é só o começo da ideia. Dentro da conversa vai mudando. E assim, é que nem eu falo, né? Eu não tô aqui pra ficar ditando regra pra ninguém, né? Eu faço isso, faço aquilo. Não. Eu tô aqui pra trocar ideia. Quem escuta o programa, quem gosta, fica à vontade pra entender da maneira que achar melhor. Só que eu fico muito chateado quando vem gente falar comigo assim e não escutou o programa. Eu fico maravilhado quando as pessoas escutam o programa e vêm falar comigo sobre o tema, e aí eu percebo que a pessoa escutou mesmo. Aí eu falo, caramba, que da hora que escutou. Então, assim, o importante é isso, é a gente conversar. E assim, são pessoas que às vezes eu não tenho oportunidade de conversar pessoalmente, faz tempo que não vejo e tal, e aí acaba sendo uma conversa mesmo. A gente se fala por aqui pelo podcast. Então, assim, a pessoa me escuta, fala que tem a sensação de que tá conversando comigo e depois vem falar comigo na rede social e fala, olha, gostei, achei isso, achei aquilo. Então isso é sensacional. Então, de verdade, eu não entendo porque algumas pessoas fazem isso, assim, de chegar e falar dessa maneira, tipo assim, querendo diminuir a ideia e também já criticando sem escutar. E aí depois tem a cara de pau de ainda falar assim, não, mas eu não gosto de ouvir podcast. Então tá fazendo o que aqui, amigão? Não escuta, fica tudo certo. Aí, tipo, às vezes acha ruim também dessa questão do compartilhamento na rede social. Aonde eu vou compartilhar o podcast? Me explica. O único caminho de eu poder mandar esse link pra galera é pelas redes sociais, é Facebook, Instagram, e aí volto a dizer, de repente tá incomodado com isso, aí fica à vontade, não é obrigado a me seguir, não é obrigado a curtir o que eu posto, mas o que mais intriga ainda que, sim, são pessoas que às vezes criticam e falam isso, que aí depois passa um tempinho, usa ideias parecidas, ou então pensa assim, nossa, eu achei tal coisa. Mas aí eu já tinha falado aquilo no podcast, mas faz parte, né? Você tá na internet, as pessoas elas podem olhar e podem achar o que quiser, podem pegar depois e cortar, e aí faz parte da vida, né? Fazer o quê? Mas aí voltando aqui ao tema da semana passada, porque estou preso no passado, eu falei também sobre algumas coisas, né? Que às vezes a gente fica preso em lembranças, a gente quer voltar em lugares que a gente foi feliz, às vezes a gente tem noções de coisas, né? Que nem eu falo, a adolescência ela também molda muita coisa que acontece na nossa vida, né? Então algumas coisas que acontecem na adolescência, algumas coisas que a gente aprende, alguns erros que a gente comete, alguns medos que a gente leva por muito tempo, né? Que nem eu falei, às vezes a gente tem uma velha opinião formada sobre tudo e quando você para pra perceber, você começou a pensar sobre aquilo na adolescência e pro resto da vida talvez você levou aquilo pra frente. Às vezes nem tinha necessidade, às vezes você poderia ter mudado de ideia, mas alguns padrões a gente acaba desenvolvendo, começando a desenvolver na adolescência. Então a adolescência é uma fase, ao mesmo tempo que tem muita coisa legal, tem muita coisa complicada, e aí a gente acaba sentindo falta dessas coisas legais, como eu falei, quando você tem, assim, muita gente, quando você tem uma galera de amigos que anda junto, época de escola, então outros lugares também que a galera costuma frequentar, e aí depois que você vai ficando mais velho, isso vai se limitando, as pessoas se limitam, os espaços se limitam, e aí a gente começa a sentir falta daquilo, a gente quer voltar. Mas é que nem eu sempre falo aqui no programa, né? Assim, quando a gente vai sentir saudade, a gente só vai sentir saudade de coisa legal, de coisa boa. A gente evita ficar lembrando de coisas que nos entristeceram, né? Então a gente vai tentar lembrar só das coisas boas. E aí por um momento a gente sente falta daquilo e quer voltar. E aí tem aquela frase, né? Eu era feliz e não sabia. E muitas vezes a gente não sabe detectar o momento, né? Que nem eu falei aqui. Então a gente precisa entender isso. Então a conversa do programa da semana passada foi isso, para tentar entender. Será que eu sinto saudade porque eu não tenho mais nada daquilo? Ou será que realmente eu fui feliz naquele momento? Ou será que hoje eu não sou tão feliz que nem eu achava que era naquela época? E por isso que eu sinto falta, por isso que eu quero voltar? Será que é tão bom assim? E é que nem eu falo, às vezes a gente floreia muito a nossa lembrança. Ela quer guardar só as partes boas, mas se você olhar a fundo, se você olhar com frieza, talvez você compreenda porque acabou, as coisas elas têm fim. Tudo tem fim, né, cara? Nada é permanente, como a gente já ouviu dizer também na vida, assim, nada é permanente. Então é louco quando a gente para pra pensar nisso também, assim, que a gente tem muita coisa que a gente vive, muita coisa que a gente passa, que a gente pensa que é pra sempre, e nunca é, né? Só que quando a gente tá vivendo aquele momento, a gente tá tão em êxtase, a gente tá tão assim, focado naquilo, que a gente não percebe que aquilo pode acabar um dia. E talvez a gente não saiba dar o determinado valor, talvez a gente não saiba aproveitar melhor. E só quando a gente vai perder aquilo que a gente não vai ter mais, que a gente vai perceber, ai caramba, era bom. Então a conversa da semana passada passa sobre isso. Porque assim, às vezes a gente tem medo de ir pra frente,
porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então a gente fica numa zona de conforto, num lugar que a gente sabe mais ou menos o resultado das coisas. A gente faz as mesmas coisas, os mesmos rolês, encontra as mesmas pessoas, porque assim, é básico, entendeu? Você entra nesse modo rotina, nesse modo básico, você não se arrisca, você não tenta fazer coisas diferentes, muito diferentes do que você já faz, porque o resultado do que tem naquele momento te agrada mais do que você imaginar alguma coisa que vem pela frente, que você não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. Aí você trava. E aí quanto mais o tempo passa, mais a gente trava, que nem eu falei. Quando eu era mais moleque, eu era muito mais corajoso, fazia um monte de coisa. Hoje eu já fico meio assim, já penso 2 vezes, já quero planejar. Pode prestar atenção pra você, como que é difícil você marcar um rolê com vários amigos. Que nem a galera da faculdade também, né? Mais de 10 anos que fez o curso e tal, a galera tenta se reunir. Olha como é difícil você conseguir reunir um monte de gente, acertar a data, para que todos possam no mesmo dia, para que dê certo os horários, para que ninguém trabalhe, para que esteja de folga, para que possa, para que... Então assim, é muito difícil. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Então assim, quanto mais gente tiver, mais difícil ainda vai ser para você conseguir marcar esse reencontro, pra você marcar esse rolê. Então a gente começa a perceber isso, que as coisas vão ficando mais limitadas, os espaços vão ficando mais curtos, as coisas mais escassas. Então, por isso que às vezes a gente fica preso no passado, porque às vezes na nossa cabeça a ideia é de que no passado era mais fácil, de que no passado era mais feliz, de que no passado as coisas davam certo de uma maneira mais fácil, e às vezes não é nada disso. Então às vezes é só a nossa lembrança tendo saudades, né, desses momentos. Então é importante a gente saber detectar isso, né, e também ver o que tem pela frente e também escrever novos capítulos, escrever novas histórias. Então, enquanto a gente tá aqui, a gente tem a chance e a possibilidade de criar novas memórias também. Porque às vezes a gente fica cultuando sempre as mesmas memórias e parece que nada mais faz sentido, né? Tipo assim, nada mais vai ser tão legal quanto aquela época. Às vezes pode ser também, de maneira diferente, mas que seja tão legal quanto, ou então que seja tão memorável quanto aquelas lembranças, aquelas coisas que a gente tanto cultua, né? Então, se você não ouviu o episódio da semana passada, youtube.com/euribenevento, Por que estou preso no passado? Aí você já aproveita, já dá um like no vídeo, você já aproveita e compartilha com seus amigos, olha lá o podcast do Euri, escuta aí, ó, manda pra galera. É só copiar o link e mandar, não paga nada, tudo na faixa, tá tudo lá liberado no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, várias maneiras para você acompanhar. Agradecer também os comentários desse vídeo, o Cosme lá no Panamá, a Fernanda Daniele que tá sempre com a gente aqui, o Wilson Jová também comentou, Deus te abençoe sempre, valeu Wilson, muito obrigado por acompanhar o Terça Nobre, seja bem-vindo ao canal, um abraço também pro meu amigo santista Gregório Poça, ele comentou assim, eu fui o primeiro, hein, assim que o vídeo foi postado, ele já comentou lá que foi o primeiro comentário do vídeo, assim que apareceu, já apareceu lá o comentário dele, valeu Greg por acompanhar também, o Greg também que fez parte comigo do Debate Show, lá na Rádio Show, a gente continua trocando ideia, a gente ainda tem esse sonho de ter um programa de esporte por aí, então tá sempre trocando ideia, sempre falando de futebol, manja muito também de futebol, manja muito de colecionismo, um dia eu ainda quero trazer ele no canal do Palmeiras pra gente conversar sobre colecionismo de camisa, valeu Greg por estar sempre acompanhando aí o nosso Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje. Vamos dançar. Tô rouco, vai. Quando é rouco é difícil fazer a vozinha, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre feridas mal curadas. Que nem eu já falei aqui em alguns temas, né? Um tema vai acabando puxando o outro. Então assim, tem aquele, né? O passado não pode mais te machucar. E aí eu falei agora sobre estar preso no passado. Também falei sobre assim, como a gente perde, e aí só depois que a gente perde que a gente dá valor. E tem bastante a ver também com essa questão do passado, né? Que nem uma vez eu conversei aqui no programa sobre, assim, às vezes a gente tá, eu já vi isso na internet, né? Quando você está sangrando e você vai começar um relacionamento, você vai sangrar em cima de outra pessoa, né? Então assim, o significado disso é você não está bem, você terminou um relacionamento e automaticamente você emenda outro relacionamento sem se curar daquele ali, então você vai sangrar em cima de outra pessoa. E assim, eu lembro, né, quando eu era adolescente mesmo, assim, essas épocas assim de malhação, né, tipo assim, eu tinha muito eu assistia malhação, a galera da minha geração aí, 30 e poucos anos, eu acredito que gostava de assistir também. E assim, é engraçado porque a gente fica vendo acontecer na novela e a gente acha que na nossa vida vai acontecer também, só que era muito diferente, né? Principalmente
a Malhação, ela passava umas ideias bem, bem, tipo, que nem eu falei, né? O cara terminava o curso, terminava o ensino médio e já ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Tipo, coisa que na maioria da galera que eu cresci junto não aconteceu, não passou nem perto de acontecer. A maioria da galera era tudo de escola pública, famílias trabalhadoras, mas ninguém era rico, né? Então não era muito essa vibe, assim. Mas, assim, eu digo na questão dos relacionamentos, dos namorinhos que apareciam, assim, na Malhação, e eu pensava muito nisso. Tipo assim, eu sempre ficava pensando que a minha vida ia acontecer essas coisas também. E aí eu lembro que uma vez tinha uma menina que gostava de mim na época da escola, só que eu gostava de outra menina. E ela mandou uma carta pra mim, né? Falando que gostava de mim. E assim, na carta, e depois até as amigas dela também falaram comigo assim, não, ela falou que ela aceita ficar com você mesmo que você não goste dela, fica com ela mesmo sem gostar, que aí depois você pode gostar dela. E assim, eu sempre fui um menininho meio romântico, assim, desde criança. Que nem eu falei, com 8 anos eu ganhei o CD do Roberto Carlos, né? Então, assim, eu sempre fui muito romântico, eu sempre gostei de escrever carta, eu sempre fui muito, assim, apaixonado. Então, pra mim era tudo intenso, né? Sempre foi. E aí ela me escreveu essa carta, e que nem eu falei, como eu gostava de outra menina, então eu não podia corresponder, né, ao sentimento dela. E mesmo escutando o que as amigas dela falavam, não, mas ela quer ficar com você mesmo assim, mesmo que você não goste dela e tal. E eu não achava justo isso, né? E aí eu falei, não, tá bom, eu vou escrever uma carta respondendo pra ela. Porque, assim, a gente tem essa timidez também, então é difícil você chegar na pessoa e já falar. Depois que a gente fica mais velho, a gente acaba tendo mais facilidade pra conversar, mas não é fácil também. Até hoje não é tão fácil assim, não. Mas eu resolvi escrever uma carta pra ela. E aí eu escrevi essa carta e eu fui o mais sincero possível. Eu falei, olha, eu queria muito poder corresponder ao seu sentimento, você é uma menina especial, tal, só que eu gosto de outra pessoa. E sinto muito por isso, tal. Eu escrevi, tipo, acredito que ela tenha entendido. Depois ela falou, eu li a carta e tal. Mas assim como as voltas que a vida dá, né? Hoje em dia eu já penso diferente, porque assim, que nem eu tô falando, quando a gente gosta muito de uma pessoa, que nem na adolescência, que a gente venera a pessoa, né? Aqueles primeiros amores de adolescência, assim, aquela paixão que dói. E quando a gente gosta, a gente só quer a pessoa, a gente não tem olhos pra mais ninguém. E, tipo assim, parece que o mundo não vai fazer sentido nenhum se você não ficar com aquela pessoa que você gosta, né? Mas a vida muda tanto e hoje em dia eu penso diferente, né? Aí, às vezes eu fico pensando assim, caramba, e se eu tivesse dado uma chance pra ela? E se eu tivesse ficado com ela e tivesse dado certo e eu gostasse dela também? Porque, assim, no fundo eu acho que eu gostava um pouquinho também, mas eu tinha aquela ideia fixa de ficar com aquela menina que eu gostava e... Sabe quando você coloca o ideal na cabeça? Não, tem que ficar com aquela menina, tal. Coisa de adolescente, né? A cabeça é diferente, os pensamentos são diferentes. Então, eu penso hoje assim, pô, se isso acontecesse hoje em dia, eu teria uma atitude diferente. Eu falar, não, beleza, vamos lá, vamos tentar. Porque depois a gente começa a entender isso, né? De que as coisas, elas também não são tudo do jeito que a gente quer, que nem eu falei, a gente cria expectativa em cima das pessoas, e a gente quer que a pessoa seja do jeito que a gente quer, a gente cria um ideal na nossa cabeça. E não é assim, cada pessoa é de um jeito. E aí que a gente percebe também que a gente começa a gostar da pessoa ao longo do tempo também. Não é só, lógico, existe o amor à primeira vista, né? Você olhar e bater o olho e se interessar. Só que isso aí assim, é sempre em primeiros momentos, né? Aí depois com a convivência que as coisas vão mudando e você vai entendendo, vai aprendendo. Então são tipos de relacionamentos diferentes, né? E aí eu fico lembrando disso, assim. Às vezes, assim, o quanto que as pessoas se submetem a aceitar relacionamentos para não ficarem sozinhas. O que eu tô falando assim, não é que eu acho que você tem que ficar com alguém que você não gosta, tipo, pra tentar gostar. Isso eu acho complicado. Mas esse tema, quando a gente fala assim de feridas mal curadas, às vezes acontece isso, de pessoas que saem de um relacionamento e se sentem tão carentes, e aqui, né, a gente escuta falar, né, a carência é um negócio complicado, porque a pessoa pode confundir, né, essa carência que ela tá sentindo com um apego exagerado, né? Então, assim, às vezes tá tão carente que qualquer coisa que acontecer, qualquer agradinho diferente, qualquer coisa, gentileza maior, já confunde a pessoa de falar, nossa, então tá bom, eu nunca tive isso. Aí, coloca intensidade em lugar que não existe, né? Como eu já falei aqui no programa, que às vezes a gente vai, assim, profundamente num relacionamento que ele não tem base pra ser profundo, ele é raso. Mas, assim, a pessoa tá tão mal que aí qualquer gentileza diferente, qualquer carinho a mais, a pessoa já acredita, nossa, eu nunca tive isso, nunca me trataram assim. Mas é porque esse primeiro momento, né, da conversa, da conquista, geralmente
As pessoas fazem isso, né? Ela fala aquilo que você quer ouvir, vem essa conversa de tipo assim, não, eu não vou fazer isso. Tem um filme que eu vi também que tem um momento que ele fala assim, não tem como eu te prometer que eu não vou te magoar nunca. Eu não quero te magoar, mas eu não posso te prometer isso, que eu nunca vou te magoar, porque eu não sei. Pode acontecer alguma coisa que eu te magoe. E não é questão da traição, não é isso. Não é traição, não é fazer besteira. Mas, tipo assim, que nem eu falei da questão da expectativa. As pessoas, elas criam expectativa. Eu espero que a pessoa seja de tal maneira. E a pessoa não vai ser do jeito que eu quero. A pessoa, ela é do jeito que ela é. E a gente tem que encontrar um meio termo aí. Que nem eu falei, né, assim, daquele comentário, né, decepcionando pessoas desde que eu nasci, porque você vai decepcionar as pessoas, em algum momento você vai, por mais que você faça tudo certo, que você tenha as atitudes melhores, né, pensando em resultados ok, só que às vezes você pode fazer uma coisa que na sua cabeça você acha que você tá agradando e a pessoa tá recebendo de maneira diferente e não tá agradando a pessoa. E aí você decepcionou porque a pessoa esperava outra coisa de você, mas na sua cabeça você não sabia disso. Então, tá vendo como é complicado? Então não tem como a gente prometer que não vai decepcionar. Em algum momento você vai decepcionar. E a gente vai se decepcionar com as pessoas também. E aí é onde a gente tem que aprender a lidar. E aí quando você se propõe a entrar num relacionamento mesmo, não estando pronto, é onde mora esse perigo também de você sangrar em cima de outras pessoas. Então assim, você vai usar uma outra pessoa pra curar a sua dor. Que nem tem aquela frase, né? Pra curar um outro amor só com um novo amor. É bem complicado, porque assim, você vai usar uma outra pessoa para você se sentir melhor, você esquecer uma outra pessoa com uma nova pessoa, e a pessoa também às vezes está tão carente que aceita isso. Então tá vendo como fica complicado quando a gente pensa dessa maneira? Porque assim, principalmente nos aplicativos, né, que eu sempre já falei aqui no programa, não estou criticando porque eu também já tentei usar e eu sempre me decepciono, que nem eu falei. Mas assim, nos aplicativos às vezes acontece isso. Então assim, a pessoa termina e aí de vez ela passar por aquele processo, né, terminou. Então, é o momento que você precisa entender o que aconteceu. Às vezes dá pra conversar, às vezes termina de uma maneira legal, às vezes não. Às vezes termina de uma maneira ruim, de uma maneira brusca, de um relacionamento ruim. E aí não existe diálogo, né? Você vai ficar com raiva, vai ficar triste. Mas tem gente que, assim, termina o relacionamento e aí automaticamente quer curtir. Aí vai pra balada, aí faz um monte de coisa, enche a cara, vai sair pra caramba. E não se deixa passar por aquele momento da tristeza. Não se deixa passar por aquele momento da dor, de chorar, de sentir a perda, né? Tipo assim, é uma espécie de luto também. Então você precisa passar pelo luto, de entender a dor, da aceitação, de chorar. Às vezes a gente precisa chorar, que nem eu já falei daquele filme do Divertidamente, né? Que a tristeza... Ela faz parte, então assim, tem um momento da tristeza e pra a pessoa entender por que tá triste, aí depois pode voltar à felicidade. Então assim, a felicidade ela também depende da tristeza. Então assim, em alguns momentos da vida a gente vai estar triste, alguns momentos da vida a gente vai chorar, em alguns momentos a gente não vai estar bem. Não existe ninguém que consiga ser feliz o tempo todo, é difícil, né? Não tem como, as coisas acontecem, como eu falei, nada é permanente, então não tem como a gente se acostumar com uma situação e achar que aquilo ali vai ser pra sempre, e não é. Tem momentos que as coisas mudam assim, e muda de uma maneira tão brusca que você é obrigado a sair de onde você tá, que nem eu falei, quando você acha que tem todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas, né? Uma frase que é bem usada, né, na vida, assim. Então, aí você entra num relacionamento desesperado, porque você tá terminando um relacionamento, aí você vai pra balada, você bebe, fica muito louco, aí você faz os aplicativos e conhece alguém que também tá desesperado pra ter alguém logo, e aí tipo assim, será que você quer outra pessoa ou você só quer mostrar pra sociedade que você já tem um relacionamento? Às vezes eu sinto isso, sabe, que nem, eu não tô aqui, tipo, criticando essas pessoas que fazem isso, mas eu já vi acontecer, assim, comigo mesmo, assim, em relacionamentos que eu tive. E aí você vê que a pessoa não terminou de conversar, não conseguimos colocar todos os pingos nos is, não teve como finalizar a conversa de uma maneira legal. Mas aí, tipo assim, aí tem gente que vem e quer esfregar na cara. Não, já tô namorando aqui, ó, tô no relacionamento, já tô com aliança, já põe foto. Mas às vezes não é verdadeiro. Isso não é uma regra, né? Mas eu tô falando no sentido, assim, de que às vezes a gente vai entrar num relacionamento sem estar pronto pra entrar nesse relacionamento. De ainda ter muitas lembranças do antigo relacionamento, de ainda falar muito sobre isso, né? Eu lembro que teve uma época, hoje eu não faço mais isso, eu lembro que teve uma época, muito tempo atrás, que eu tinha mania de ficar falando de um relacionamento que eu tinha tido, e tudo eu usava como exemplo isso. Uma vez, não sei o quê. Aí teve um dia que uma pessoa chegou em mim e falou, cara, sério, você só fala isso, cara. Você não tá mais nesse relacionamento e você só usa isso como exemplo, como base.
E aí caiu a minha ficha. E é bom, né, quando a gente conversa com pessoas que conhecem a gente e as pessoas vêm falar isso de maneira pra te ajudar. É uma crítica construtiva de falar, meu, isso que você tá falando não é legal pra você mesmo. Você não tá se desvinculando disso. E aí caiu essa ficha pra mim e aí eu entendi. Então às vezes a gente não tá preparado pra dar o próximo passo, né? E aí nesse desespero de não ficar sozinho, nesse desespero de pensar o que vão pensar de mim e tal, as pessoas elas entram nesses relacionamentos assim, sem estar preparadas. Então geralmente é um relacionamento que não vai durar. Ou se durar, não vai ser uma coisa legal, vai ter muitos problemas. E aí às vezes tem essa questão, eu gosto mais de você do que você de mim. E aí a pessoa tá tão, querendo falar, a pessoa tá tão presa a isso, tá tão carente, tá numa situação que não se curou ainda, que aceita isso, sabe? Aceita migalhas. Aceita você ter um relacionamento ruim só pra não ficar sozinho, mesmo sabendo que a pessoa não gosta de você. E aí você tem pequenos momentos de alegria, pequenos momentos de encontro. E por mais que aquilo seja ruim de uma maneira geral, quando você tá naquele momento do encontro, né? Aquilo parece que te sana, que faz sentido. Você fala, beleza, ó, que legal. Deu certo, apesar de tudo, tamo aqui. Aí depois, quando passa um tempinho, cai a ficha e você percebe. Se você fizer uma matemática, se você fizer uma junção de todos os momentos que você quer estar com a pessoa e os momentos que você realmente está, você percebe que você tem só um pouquinho, que é só migalha. E essa pessoa pode estar sangrando em cima de você. Então, assim, porque ela não tá bem, ela não se curou do outro relacionamento e tá usando você pra ter um próximo relacionamento. E você, na sua carência, tá aceitando. Então é muito complicado lidar com isso e acontece mais do que a gente imagina. Então é importante a gente parar e entender o que tá acontecendo na nossa vida. Eu tava conversando esses dias com um amigo, né? E aí falando sobre isso, sobre esses relacionamentos e tal, sobre ficar muito tempo sozinho também. E aí eu tentei também parar pra entender um pouco mais sobre isso, né? Porque às vezes a gente não sabe lidar com a situação que a gente tá passando. Então assim, a gente tá triste porque o relacionamento acabou, mas a gente não quer mais sentir aquela dor. Que nem eu falei, quando você tá num namoro ruim, aí você quer terminar o namoro, mas só pra você não sentir mais aquilo. Às vezes até existia jeito, mas você não sabia como consertar. Então, como a gente não sabe como consertar, a gente vai lá e simplesmente cancela, né? Tipo, desiste. Não, tá bom, então acabou o relacionamento. E aí a gente fica tentando fazer outras coisas pra se distrair. Eu vou ver série, eu vou ver filme, eu vou sair com meus amigos, eu vou viajar, eu vou beber. E aí não sente a dor. Então, assim, se a gente não sente a dor, a gente não consegue detectar o que aconteceu. Que nem surgiu nessa conversa também, assim, de perguntar, mas ainda você sente saudade, você ainda gosta da pessoa. E aí eu pensei e falei, pô, será que eu ainda gosto? Então será que eu só sinto falta porque eu não tenho mais? Que nem eu falei daquela questão, né, do amor ou costume. Então, se eu não parar pra pensar sobre isso, se eu não entender o que eu sinto falta, eu sinto falta da pessoa, eu sinto falta de ter uma companhia, eu sinto falta dos momentos que a gente viveu, eu sinto falta... Então, assim, do que eu sinto falta? Se eu não parar pra pensar sobre isso, eu nunca vou entender, eu só vou sentir a saudade e eu não vou saber por quê. Porque eu não detectei. E aí é onde passa esse momento de você sentir a dor. É que nem fala no filme A Culpa das Estrelas, que eu sempre uso também como exemplo algumas coisas, mas tem uma frase que fala, né? A dor precisa ser sentida. Então, assim, se você tem essa dor, o que tá acontecendo? Sente a dor, entende por que tá doendo, por que você tá chorando, por que você sente saudade. Então, assim, se a gente não entende isso, a gente não detecta o porquê, não detecta os momentos, o que era bom, o que não era. Se você pôr numa balança tudo de ruim e tudo de bom, o que pesa, o que ganha. Pensa tudo isso, tudo que aconteceu de bom e tudo que aconteceu de ruim. Vale a pena mesmo? Então, assim, se a gente não parar pra pensar sobre isso, a gente nunca vai entender o porquê. E aí, a gente vai continuar sangrando em cima de outras pessoas. A gente vai tentar começar relacionamentos, mas a gente não vai estar bem. E isso fica nítido, né? Parece que fica escrito na nossa testa. Então, aí as pessoas mais espertas, elas nem entram nesse relacionamento. Inclusive mesmo no Tinder, você vê várias descrições assim, né? Fala assim, ó, se não tiver com a terapia em dia, nem me chame. Ou então, se ainda não esqueceu a ex, não me chame. Porque, assim, isso acontece muito. Então, assim, não sou eu que tô falando só, é porque eu vejo mesmo. Então, tem muita gente que, assim, no desespero de tentar esquecer outra pessoa, de tentar partir pra frente, de tentar começar de novo, começar do zero, né? Dar um próximo passo, aí sai desesperado atrás de alguém, que é o que acontece nesses aplicativos.
pode dar certo também. Existem casos e histórias que deram certo, mas muitas vezes a gente fazendo isso, a gente que tá saindo de um relacionamento mal resolvido e quer começar outro só pra poder mostrar que tem alguém, ou então só pra esquecer esse. Só que se não tiver esse momento de entendimento, né, de perceber, sinto saudade, sinto falta do que, gosto do que, por que eu não consigo sair disso? Não vai ter como dar esse próximo passo, porque aí vai ser uma outra pessoa que vai vir e também não vai estar bem pra te receber. Então, assim, você entende que o relacionamento já começa raso e já começa com tragédia anunciada, que nem eu falo, né? Como tem, você vê começando, você já sabe que não vai durar muito, porque é uma tragédia anunciada, porque são duas pessoas que estão vivendo momentos ruins e estão tentando se encaixar, e não vai dar muito certo, né? E assim, tem algumas frases que são clichês, mas é isso, assim, às vezes as pessoas falam assim, você precisa se amar pra alguém poder te amar. Eu ainda não aprendi isso, eu ainda não sei exatamente como lidar com isso. Então, pra mim é até difícil falar sobre isso porque eu não tenho propriedade pra falar. Mas, assim, tentando olhar pra essa frase que as pessoas usam muito, e eu ainda não sei como fazer, mas, assim, pra mim eu interpreto da maneira, assim, que a gente precisa estar totalmente livre. E aí, se você parar pra pensar, se você refletir tudo o que acontece nos seus pensamentos, na sua vida, e aí você consegue perceber que você tá livre, que você realmente consegue embarcar no relacionamento, você consegue conhecer outra pessoa sem usar nada como exemplo, sem trazer as suas preocupações, as coisas que te incomodavam no outro relacionamento pra esse. Porque a gente faz isso, né? A gente entra em outro relacionamento e pensa assim, nossa, aquela pessoa fazia isso e se fizer de novo agora com essa pessoa eu vou ficar com muita raiva. Mas essa pessoa que você tá conhecendo agora, ela não sabe nada sobre a outra pessoa. E outra, cada pessoa é de um jeito. E que nem eu falei da questão das expectativas. Por que assim a gente vai ficar preocupado que uma outra pessoa de um outro relacionamento vai fazer igual aquela pessoa do seu antigo relacionamento? Não faz sentido, porque você não traz isso, não é uma maleta que você tem que trazer as coisas do antigo para agora. E é o que a maioria faz, é o que eu faço muitas vezes. Então, assim, está totalmente livre para conhecer alguém, está totalmente livre para dar o próximo passo, está totalmente livre para tentar ver o que vem daqui pra frente. E é mais ou menos essa frase, você precisa se amar pra alguém poder te amar. Então, pra mim, eu interpreto assim, que a gente precisa estar zerado mesmo. E muitas vezes a gente não tá. Porque se a gente tem um relacionamento mal resolvido na nossa cabeça, porque assim, não é questão de você ter que falar com a pessoa e resolver, não é isso. Mas assim, o relacionamento acabou. Não tem mais contato, não fala mais com a pessoa. Mas na sua cabeça tem coisas que ainda martelam. Tem perguntas que não foram respondidas e que aquilo te incomoda. Então, se isso tiver preso ainda, que é o que acontece comigo, não tem como dar o próximo passo, porque aí eu fico assim, caramba, mas e aí, né? O que vai acontecer? E não sei o quê. Pensando assim, mas e se tivesse resolvido, e se tivesse falado? Aí fica travado, porque não tem como você falar com a pessoa, não tem como resolver, porque isso é um problema que tá na sua cabeça, né? É uma expectativa que eu criei, uma expectativa que eu gostaria que tivesse acontecido de tal maneira. Então, assim, se isso não tá resolvido na minha cabeça, não vai ser alguém que vai chegar e vai resolver pra mim, né? Então eu preciso encontrar essa maneira de resolver isso. Então é nesse sentido que fala da gente dar o próximo passo. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente vai sem sentir a dor, a gente vai com uma ferida mal curada por um próximo relacionamento, a chance de dar problema é gigante. E muitas vezes a gente faz isso. E hoje, com as redes sociais mais fortes ainda, as pessoas fazem mais ainda. Porque sempre tem aquela coisa assim, tipo assim, não, eu tenho que mostrar que eu tô curtindo, que eu tô feliz. Aí tem aqueles que vai da questão da provocação. Ou então gente assim que termina e fica com amigos próximos da pessoa, tipo, anda com essas pessoas. Até meio que pra provocar também, sabe? Eu acho isso uma idiotice, uma coisa trouxa, assim, uma coisa... picuinha mesmo, sabe? Puta picuinha, eu odeio tanto picuinha, cara. Picuinha de vida, picuinha de trabalho, umas coisas idiota pra caramba. Mas assim, é gente que tá tentando provar alguma coisa pra alguém, tá ligado? Que não fala, quer provar o que pra quem, queridão? Então, tipo assim, tem gente que fica tentando provar as coisas pros outros. E, na verdade, assim, tá preocupado no que alguém vai pensar. Não, eu vou postar isso aqui porque vai atingir lá, ou então indiretinha, não sei o quê. Por isso eu tenho até trauma, por exemplo, hoje em dia eu não consigo olhar status de WhatsApp. Meu irmão até me zoou, fala, pô, você tem uma frescura. Eu falei, cara, eu não gosto, me dá gatilhos e lembranças ruins de coisas que eu vi pelo status. Então hoje eu não gosto de olhar. Às vezes tem gente que chega em mim e fala, você não viu meu status? Me cobra de eu não ter visto, porque realmente eu não olho o status. Eu evito olhar status do WhatsApp.
Porque assim, eu não sei o que vai vir. Hoje em dia não vem mais nada. Porque eu não tenho essas pessoas que me magoaram, não estão lá. Só que eu me traumatizei com isso. Então é uma coisa que eu preciso aprender a lidar. Mas assim, tem muita gente que usa as redes sociais também pra fazer esse tipo de provocação. Então, essa questão da gente estar mal curado, né, feridas mal curadas pra começar um relacionamento, pra seguir em frente, é muito complicado. Então assim, o primeiro momento é a gente entender o que tá acontecendo. Sentir a dor que você tem que sentir, passar por aquela situação, acabou, então beleza, o que vai acontecer? Eu não tô bem, se precisar chorar, chora, se precisar ficar um tempo quieto, fica, não quiser sair, não sai, mas em algum momento você vai ter que evoluir dessa situação, não ficar entregue 100% a isso. Todo mundo passa por isso, né? É uma situação muito complicada, mas as coisas passam, né? Tudo tem um prazo, como eu falei, nada é permanente, então assim, por mais difícil que seja, passa. Né? Eu sempre gosto de usar essa frase que eu já vi uma vez e eu vou levar ela pro resto da minha vida, né? Os dias bons e os dias ruins, eles têm uma coisa em comum. Eles sempre vão terminar. Então, pode estar um dia maravilhoso, ele vai chegar ao fim, pode estar um dia horrível, ele vai chegar ao fim. Então, cabe a nós, né, saber sair disso também. É complicado, tem vezes que a gente não consegue, então a gente tem que buscar ajuda. E aí eu falo pra você que tá ouvindo o podcast agora também, se de repente você tentou e você não tá conseguindo, busca ajuda. Busca ajuda profissional. Se você não tem condições de buscar ajuda profissional, converse com os amigos, converse com a família, mas busca ajuda. Porque assim, que nem eu falo, às vezes o primeiro passo é você ter vontade de sair disso. Ter vontade de melhorar. Só o fato de você entender que você precisa melhorar, entender que você precisa sair disso, já é um degrauzinho que você subiu. E aí o segundo passo é você procurar, de alguma maneira, né? Então, eu não tô aqui pra... Não gosto de que eu falo. Às vezes eu falo, às vezes não falo, mas eu não gosto de cagar regra, né? Então, eu não tô aqui pra cagar regra. Eu usei, que nem eu falei, usei coisas que aconteceram comigo e pra falar como exemplo, e eu não quero falar de maneira pejorativa e nem de maneira genérica pra parecer assim que é fácil. Ah, não, levanta e melhora. Não, não é assim. Ah, não fica assim não que você vai melhorar. Não é assim que funciona. Mas que nem eu falo, existe um momento da gente sentir a dor, entender o que tá acontecendo, e existe um momento da gente dar o próximo passo. Então, quando a gente não consegue dar o próximo passo, talvez seja essas feridas mal curadas, ou então quando a gente dá o passo de maneira errada. Então, a gente precisa tentar encontrar o caminho para entender o que está acontecendo. Como que eu posso melhorar disso que eu estou vivendo? Ah, não sei melhorar? Então vou buscar ajuda. Então, sei o que eu posso fazer para melhorar? Então, vou começar a me esforçar e correr atrás para eu melhorar o que eu preciso. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. A gargantilha tava acabando. Tá. Mais um pouquinho que eu falar não vai ter voz. É hora dele. É hora do nosso mestre Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Gente, tudo bom, gente? Eu tô rouco também, pelo amor de Deus. Gente. O pessoal fica gritando no estádio, não aguenta, né? Pelo amor de Deus, que saudade da rapaziadinha do Brás que a gente fica. Porque é uma semângela. É muito grande pra chegar o Tio Chicória de novo. Teve pergunta do D'Angelinho semana passada. Quem não ouviu, vai lá ouvir. Porra, ele tava sumido. Deu um presentinho pra mim esses dias aí. Que legal, né, gente? Pode mandar a sua pergunta. Manda pro menino. Faz a pergunta do Tio Chicória. Mas faz a pergunta direito, sabe? Não vou te xingar. Tem gente que vem fazer cada pergunta pro Tio Chicória e depois não quer levar xingo, né? Outra coisa também, vou xingar mais um pouquinho aqui. Porra, gente, ninguém me convidou pras festas juninas. Já passou o dia de São João, daqui a pouquinho é festa julina. E aí, cadê, gente? Cadê os quentão, os cachorro quente, pão de carne maluca, né, gente? As criançadas da família ficam querendo que o Tio Chicória faz uma sopinha, né, gente? Então vamos fazer o seguinte, até convidar o pessoal pra assistir uma sopa e tomar um filme bem quentinho, né? Nesse frio, né, gente? Tem dia que não tá muito frio, não, mas porra, é bacana, né? Aquele cardinho de feijão, caldo verde também. Porra, quanto tempo que eu não bebo um caldo verde, né, gente? O pessoal não convida, sabe? O pessoal não convida pra comer café, pra tomar uma sopa, gente. Sabe pra que convidaram o Tio Chicória esses dias? Pra ajudar a encher uma laje, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo carregar minha mochila. Até pouco tempo eu tava com o pé ruim. Os caras querem me chamar pra encher laje, gente. Pelo amor de Deus. Porra, me chama pra almoçar na tua casa, pra comer um cachorro quente lá em Barulho. Agora você vai me chamar pra encher uma laje? Você tá de brincadeira, né? O Tio Chicória não tem mais saúde, gente. Grande beijo, vou embora.
Boa, mestre Tio Chicória. Vamos dançar. Verdade, Tio Chicória. Tem que chamar pras festas juninas. Chama pra festa junina, chama pra festa julina. Acredita que teve uma época que existiam as festas agostinas. Não era a festa do Agostinho da Grande Família, mas é porque era em agosto. E hoje a gente está conversando sobre feridas mal curadas aqui no nosso Terça Nobre. E a gente está falando sobre isso, né? Sobre às vezes a gente não estar pronto para um próximo relacionamento, pronto para conhecer uma nova pessoa, mas a gente está às vezes naquele desespero para mostrar para a sociedade que a gente está bem, que a gente já conseguiu outra pessoa, tal. Eu não sei, tem gente que tem essa necessidade e às vezes bate um desespero mesmo quando a gente termina um relacionamento. A gente quer começar um outro só pra, sei lá, não sei explicar isso, né? Que, preciso mostrar pros outros que eu tô bem. Então aí, quando a gente faz isso, quando a gente força, quando a gente pula essa etapa de entender o que tá acontecendo, de ter que passar por aquela dor, a gente acaba sangrando em cima da pessoa que vem nesse nosso próximo relacionamento, de ter um relacionamento conturbado. Então é preciso entender o que tá acontecendo pra poder dar esse próximo passo. Como eu falei, se a gente consegue entender sozinho, às vezes a gente tem que procurar ajuda. Então, assim, cada pessoa é de um jeito, né? Como tem aquela frase, né? Cada caso é um caso. Então a gente tem que olhar com mais carinho pra isso também, sabe? Não deixar isso acontecer, porque, assim, todo mundo sofre, né? Todo mundo perde com isso, né? Quando a gente faz isso, a gente faz um relacionamento mal estruturado, então vai machucar a pessoa, vai machucar a família, as pessoas em volta. Não só as duas pessoas do relacionamento, mas quem tá em volta ali também, né? Então é bom a gente olhar com carinho pra tudo isso, pra não sangrar em cima de ninguém, não usar o sentimento de ninguém, não pisar em ninguém, não usar alguém pra se sentir melhor e depois você ficar bem e a pessoa vai ficar mal. Você vai embora e a pessoa vai ficar mal porque você melhorou em cima da pessoa e a pessoa ficou lá ruim porque você decidiu ir embora, né? Agradecendo a galera que tá sempre ligada aqui no nosso Terça Nobre, @EuriBenevento, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. TikTok eu abandonei, existe um TikTok EuriBenevento, mas nunca mais entrei. Nem sei como é que não atingi esse nível de tecnologia, rede social. Eu parei no Instagram, do Instagram pra frente e não fui mais. Preciso, né, criar vergonha na cara e uma hora olhar com calma, tudo que nem eu falei, né? Antigamente eu pegava o celular, eu desovava, olhava tudo, agora o celular, ligação, WhatsApp, foto, vídeo e não mexo muita configuração, não tem aplicativos mirabolantes de edição de foto e vídeo, nada disso. A gente vai ficando mais básico, né? Vai querendo só o básico mesmo. Mas @EuriBenevento nas redes sociais, me segue lá, manda sua pergunta pro Tio Chicória. Você que gosta também de assistir o vídeo, youtube.com/EuriBenevento, Euri com Y, dá pra assistir o vídeo. Tem uma playlist lá, Terça Nobre, só com os podcasts, que é uma própria playlist do YouTube mesmo, que criou uma aba de podcasts, e aí o podcast tá inserido lá também, né? Tem o Vibecast também, que é o podcast da Rádio Vibe Mundial que eu participo. Eu deixei o link lá na playlist também que dá pra acompanhar, tem vários episódios legais. Então você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio e quiser assistir também, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com os amigos. Você que só gosta de escutar também enquanto tá caminhando, fazendo academia, lavando uma louça, ou então tá deitadinho ouvindo o podcast. Obrigado aí por estar sempre acompanhando, obrigado por se inscrever no canal. Pra você que tá chegando hoje, seja muito bem-vindo. Você que tá ouvindo o podcast pela primeira vez, brigadão. Escuta os primeiros também. Você que tá sempre ouvindo aqui, a galera que tá sempre comigo aqui, você que já é inscrito do canal, você que se inscreveu, muito obrigado. Gostei dessa trilhazinha. Acho que vai dar coisa de direitos, mas vamos lá. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Ó a musiquinha do Roberto Carlos, parece, né? Bora dançar. O homem do Roberto Carlos é assim, ó. Girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora de dar tchau. Obrigado pra todo mundo que veio até o final do episódio. Que nem eu falei, a galera que gosta de criticar, pelo menos escuta então, né, o podcast inteiro pra vir falar. Não pega só o tema, né, porque aí fica fácil, né, brother. Pô, vamos ouvir, aí vem, troca ideia, tá tudo certo. Só não gosto quando critica sem ouvir o programa, que aí é foda.
Obrigadão pra todo mundo que veio até aqui. O importante é a galera que gosta, né? O restante tá tudo certo. Obrigado pra todo mundo que tá sempre ouvindo o podcast, mandando mensagem, mandando pergunta. Manda lá nos comentários do YouTube que eu vou ler aqui na semana que vem. Um beijão pra minha mãe, a dona Tânia. Um beijo para toda a minha família. Um beijo para todos os meus amigos. Um abração pra todos os fãs do podcast Terça Nobre, pra todo mundo que gosta de ouvir o programa. Gente, fica com Deus. Até semana que vem. Tamo junto. Terça Nobre.